Fala aí, gente. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui e vou postar ele no YouTube, né? Mesmo com pouca qualidade, eu tentei fazer alguma coisa aqui para poder a imagem sair melhor. A gente ainda tô acertando essas coisas. E qual a minha intenção? Minha intenção é explicar aqui, né, algumas dúvidas que as pessoas sempre me perguntam aí no Instagram, sempre me perguntam nos comentários do YouTube, quando eu posto algum vídeo de algum culto, eu posto algum vídeo de alguma coisa que aconteceu no culto, que seja extraordinária, né? Algum movimento espiritual, sendo revelação, sendo cura. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder responder. O vídeo está sendo feito aqui no meu quarto, vocês podem ver o fundo, não tem como não ver. A qualquer momento pode entrar alguém, a qualquer momento pode ter barulho do quintal aí, do cachorro, e eu não vou editar nada, do jeito que eu falar aqui é o jeito que eu vou postar. Bom, muita gente pergunta como se faz para poder buscar o poder de Deus, né? No caso, os dons. A gente sabe que quando alguém pergunta assim, a pessoa está interessada no dom espiritual, né? Mas o caminho do dom é primeiro o relacionamento com Deus, depois buscar o poder de Deus, depois buscar o primeiro dom que deve ser buscado por qualquer um que quer alcançar os outros dons, que é o dom da fé, que está na lista dos dons da carta aos Coríntios. E depois, né, você especificar, após ter o dom da fé, o dom específico que você quer buscar. Por quê? Sem o dom da fé, você não consegue de maneira nenhuma alcançar os outros dons, porque é por meio da fé que a gente alcança eles, tá bom? Então, existe um caminho para poder alcançar o relacionamento com Deus? Existe. Existe um caminho para poder alcançar o poder de Deus? Existe esse caminho. Existe um caminho para alcançar os dons espirituais? Existe um caminho também. Os dons espirituais, eles podem ser adquiridos por questões de esforço próprio, de busca, ou eles podem ser dados por vontade soberana de Deus. Então são duas vias. Uma via é pela sua busca, outra via é pela vontade soberana de Deus, ou seja, pela permissão ou por vontade dele. Paulo chega a dizer a Timóteo, ó, busca o dom que há em ti, né? Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele tem um dom, esse dom está nele, e ele precisa buscar esse dom para que o dom se manifeste na vida dele. A igreja, pelo que eu tenho percebido, a igreja de Cristo está cheia de pessoas que têm o dom espiritual, dom, não estou falando talento. No próximo vídeo eu vou diversificar o que é o dom e explicar para vocês o que é o talento, tá? Nesse vídeo eu vou ser bem objetivo. Existe um caminho que o próprio Jesus, vários homens de Deus fizeram esse caminho, os da Bíblia, né, e os do nosso contexto aqui, né, e até alguns dessa época contemporânea. Vários homens de Deus fizeram esse caminho, e eu tenho como regra, base, esse caminho também. Por quê? Porque esse é um caminho que dá certo para muita gente, e eu acredito que vai dar para você também. Marcos, capítulo de número 1, todo texto que eu for de citar, é bom você grifar, marcar, tá? E se você estiver com a Bíblia assistindo essa aula, é bom você pegar sua Bíblia e acompanhar. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35, diz o seguinte, olha que interessante, Marcos 1,35, vem do capítulo de número 1, falando a respeito de João Batista, falando a respeito do batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto, falando da vocação dos primeiros apóstolos, falando da cura de um endemoniado, da cura da sogra de Pedro e da cura de um leproso. Tudo acontece numa ordem específica. Qual é a ordem específica? A ordem específica, primeiro, é que Jesus vai falar de João, que o texto vai falar de João Batista, que veio preparando o caminho de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, é importantíssimo que as pessoas
tenham ciência desse fato que eu vou falar. O batismo é algo importantíssimo na vida de quem quer buscar um dom espiritual. Estou falando do batismo nas águas primeiro. Você precisa, se você entrou na igreja, ou se você está na igreja há muito tempo e até hoje não procurou um pastor, não procurou um líder para poder ser batizado com o Espírito Santo, aliás, batizado nas águas, você precisa procurar esse líder para solicitar ele uma orientação, né? Hoje tem discipulado para buscar o batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é a habilitação, entre aspas, do ministério. Cláudio, você está dizendo que Deus não pode usar alguém que não é batizado. Eu não digo que Deus não possa fazer nada, porque tudo Ele pode. E a vontade dele, como eu digo, é soberana. Está acima do que a gente acha que é ou acha que pode ser. A vontade de Deus está acima daquilo que a gente acha que é regra, né, pra gente. Mas o que a Bíblia especifica pra gente, na trajetória do próprio ministério de Jesus, é que ele teve como um dos primeiros degraus, né, o batismo nas águas. Né? Por quê? Porque o batismo nas águas ele vai habilitar uma caminhada cristã, inclusive acerca do ministério. Nenhum obreiro, evangelista, pastor, você não vê o histórico, né, de nenhum lugar sério, numa instituição séria, que habilite um obreiro que não é batizado nas águas, que habilite alguém que não é batizado nas águas, trabalhar em algum tipo de departamento na igreja que envolva essa batalha espiritual, esse mundo espiritual. Você não vê alguém que não é batizado nas águas num culto de libertação, orando para outras pessoas, não, porque aquele que não é batizado nas águas, a gente entende que está no início da tua caminhada ainda. Ele precisa decidir se ele quer ser batizado, se ele quer ter compromisso com Deus, se ele quer ter compromisso com a igreja local, se ele quer ter compromisso com os líderes dele. Então o batismo nas águas ele é o princípio de tudo. Marcos mesmo 1, capítulo 1, versículo de número 9, Jesus ele vai ser batizado por João Batista, por quê? Porque quando ele é batizado, que João Batista leva ele às águas e traz, né, entre aspas, o batismo para Jesus, a confissão de pecado, visto que Jesus não pecou, mas ele precisava, olha a importância do batismo, ele deixa isso como exemplo. Ele precisa deixar o batismo como exemplo. Por que ele se batiza? Porque ele precisava deixar como exemplo. Jesus deixando como exemplo, a gente já acha a grande dificuldade das pessoas se batizarem. As pessoas, na sua maioria, elas querem frequentar a igreja, participar do culto, chorar, levantar a mão, mas elas não querem. Assusta elas, né, essa questão do batismo, principalmente aí para os adolescentes, recém-convertidos e até aqueles que são nascidos na fé. Aí eles têm... Eu lembro que eu me batizei com 16 anos e na época um líder de jovem, Daniel, era meu líder na época. Eu perguntei para ele, na verdade eu disse para ele que eu estava muito preocupado com o batismo, porque era um compromisso e não sei o que, e ele disse para mim, cara, amanhã ou depois você vai ter que trabalhar numa empresa e assinar sua carteira, e isso é um compromisso. Amanhã depois você vai ter que sentar no sofá de um homem e pedir para namorar a filha dele, e isso aí também é um compromisso. Amanhã depois você vai fazer uma compra no cartão de crédito e assumir que você vai pagar no data do vencimento, e isso aí é um compromisso. Então, o que ele quis me explicar ali? Ele quis explicar que o batismo, ele é sim um compromisso, mas é um compromisso da carta de compromissos que um homem tem com tudo, né? Você tem compromisso com a sociedade, com seu cônjuge, você tem compromisso com a tua igreja, você tem compromisso com as suas contas, e você tem que ter compromisso também espiritual com Deus, né? Com as leis a respeito. As leis, assim que eu digo, com as regras, né? Talvez eu fale para pessoas que tem igreja de usos e costumes. A minha igreja não é. A igreja onde eu faço parte não é usos e costumes. Eu tô de cordão. Eu sou assembleano, mas não tem esses usos e costumes lá. Mas amanhã depois você vai ter que assumir os compromissos, né? É normal que você assuma compromissos. Então, o batismo, né? Pega esse primeiro tópico dessa aula aí. Marcos 1:9. O batismo, ele é habilitação ao ministério, para quem quer e deseja o ministério. Para você ter ideia, quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito ele desce na tipificação de uma pomba, ou seja, todos conseguem ver a tipificação da pomba descendo,
e a voz de Deus confirmando ali o ministério de Jesus, entendeu? Qual é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus é o ministério da redenção. Ele vem para redimir a humanidade. Então, quando a pomba desce, o que a voz fala? A voz fala: esse é o meu filho amado. Então, o próprio Pai, o próprio Deus, ele confirma o ministério de Jesus diante de todos ali, após João ser o habilitador do ministério de Jesus. Uma vez alguém perguntou na classe de seminário que eu fazia, eu não era professor, eu fazia. Quem tinha sido pastor de Jesus, né? E o professor explicou pra gente, o pastor de Jesus foi João Batista, que é João Batista que habilitou o ministério de Jesus. E Deus confirmou. Então Deus nunca vai confirmar se não tiver um homem de Deus para habilitar você. Então você fala, eu não vou me batizar porque eu tenho que, né, para os tradicionais, eu tenho que usar calça, as mulheres, eu tenho que usar saia, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, se você não tiver esse tipo de compromisso, se você não arcar com esse tipo de compromisso com a tua igreja, né, se for de usos e costumes, ou te falar, não vou batizar porque eu não vou poder nem pecar. Não, você não pode pecar nem se não for batizado, entendeu? Não é questão de eu ser batizado ou de não ser. O pecado não está ligado a eu não sou batizado, então eu posso fazer o que eu quero, não. Então o que acontece? Quando Jesus ele é habilitado para o ministério, quando ele recebe a habilitação para o ministério, ele vai ser, sabe o que? Ele vai ser testado. Como ele vai ser testado? Ele vai ser testado dentro do seu ministério, levado até o deserto. E quando Jesus ele é levado ao deserto, o próprio Satanás aparece para tentá-lo, né? E após ele vencer a tentação, como você conhece a história, só estou cortando para a gente chegar no objetivo, ele sai da tentação, ele chama os primeiros discípulos dele. Segundo, ele entra na sinagoga, ele cura o endemoniado, lá em Cafarnaum. Ele entra na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, ele repreende uma enfermidade. E aí no capítulo de número 1, versículo de número 35, isso tudo aconteceu só em 35 versículos. No capítulo de número 1, no versículo de número 35, ele vai dar o segredo do poder, né? A busca pelo poder. Eu percebo muita gente preocupada, né? Querendo esse poder. As pessoas querem descobrir quais são os dons espirituais que ela tem. As pessoas querem descobrir se elas têm algum dom. Elas querem descobrir como faz para ganhar algum dom. Elas querem os dons que trazem mais destaque. Elas querem a cura, elas querem discernimento de espírito. Elas querem revelar. As pessoas querem as coisas que... as manifestações de poder visíveis, né? As pessoas estão sempre buscando isso. E deixa eu explicar um negócio para você aqui. Existe um caminho para seguir isso aqui. Mas é importante você entender que em todo esse caminho, os dons espirituais eles são liberados por uma única coisa. Paulo disse a Carta aos Coríntios, capítulo número 12, na lista dos dons, o seguinte, que todo dom ele é dado para edificação da igreja, não para promoção própria. Então, você não tem um dom, ou você não usa o dom para você dizer que tem, para você dizer que é o mais usado, para você dizer que é o melhor, para você dizer que lá na sua igreja o único que faz é você, que revela é você, que cura é você. Não é essa a função do dom. Existe um vídeo aqui que eu vou postar para vocês que fala a respeito dos degraus, né? Dos degraus para se adquirir a unção. Um dos degraus é que os grandes homens de Deus, eles sempre, a maioria foram reprovados antes de conseguir e tiveram que voltar de novo, né? Nesse degrau, é o degrau de vencer o próprio eu, né? Vencer o próprio ego, o próprio orgulho, né? A soberba. Vários homens de Deus, eles foram reprovados nesse quesito. Então você tem que ter muito cuidado com o seu ego. Os dons, eles são para edificação da igreja. Edificação da igreja. Paulo chega a dizer na Carta aos Coríntios, capítulo 14, que, versículo 22 ao 25, que havendo profecia, os segredos do coração do ímpio são revelados. Né? Revelação. Os segredos ocultos do coração são revelados. E revelados os segredos do ímpio, ele vai cair de joelho e reconhecer a Cristo como Salvador.
Então, a salvação desse ímpio vai trazer edificação para a igreja. Logo, o dom, ele está cumprindo aquilo para que ele foi determinado. Para que ele foi determinado? Ele foi determinado para a edificação da igreja. Então, o dom, ele transita, né? Ele converge na edificação da igreja. Tudo que é para a edificação da igreja relacionado ao dom espiritual, então ele está ali fazendo o seu efeito, fazendo o que é certo. Fora isso não é dom, é ego, é orgulho, é tudo que você quer só para você se autopromover. Mas o dom é para edificação da igreja. Então Jesus ele vai dar o caminho. Qual é o caminho? Versículo 35 diz assim, de Marcos 1. Levantando-se de manhã muito cedo. Esse muito cedo aqui, vamos dividir o versículo em 3 partes. Primeira parte. Esse muito cedo aqui fala, na verdade, a respeito da madrugada. A palavra de Deus diz assim, ó, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. É importantíssimo que você que esteja atrás de um dom espiritual aprenda a buscar a Deus na madrugada. Existem, não são versículos, né, mas são ditos sobre a madrugada que eles são bem verdadeiros, né? Alguém sempre fala assim, de madrugada a fila é menor. Por que as pessoas usam essa expressão para falar sobre a madrugada? Porque na madrugada não são todos que estão dispostos a levantar e orar. Isso é uma batalha espiritual. Paulo chega a dizer, em meu corpo militam carne e espírito, em Gálatas, né? Essas referências que eu estou falando para você, eu vou dar elas aqui embaixo, vai ficar aqui embaixo na descrição. Em meu corpo militam carne e espírito. O que quer dizer isso? Que o espírito, né, o próprio espírito que Jesus disse no Getsemane está forte e a carne é fraca, eles brigam entre si dentro de você. Então teu espírito, às vezes você vai dormir, não sei se isso já aconteceu com você, teu espírito ele fala dentro de você, olha, bota para despertar 3 horas para orar, bota para despertar 2 horas, 4 horas, para você levantar para orar. O teu espírito, isso não é vontade sua, não é da carne, porque a carne não gosta dessas coisas. Só que a carne, ela vai te vencer várias vezes nisso. Por quê? Porque não é a vontade dela que você ore. Não é a vontade dela que você busque. Não tem como. Ela não vai querer deixar você fazer isso. Ela não vai querer deixar você alcançar esse patamar de criar um relacionamento com Deus tão grande que você acorde pela madrugada para poder orar. Ela não vai deixar você fazer isso. Tá entendendo? Então o que acontece? Jesus ele tá levantando bem cedo para mostrar pra gente que existe um caminho de relacionamento com Deus chamado sacrifício. O levantar bem cedo é o sacrifício. Aí você fala, Cláudio, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Pois bem, obedeça o versículo. E esse obedecer de sacrificar, ele tem um contexto, tá? Ele tem um contexto. De graça, e pela graça nós temos a salvação. Todo o resto é por sacrifício. Aprenda isso. Tá? Não se iluda, todo o resto é por sacrifício. Você precisa entrar de madrugada em oração. Você precisa ter esse momento de oração com Deus na madrugada. Comece com 5 minutos, aumente para 10, aumente para 15, para 20, mas faça. Porque se você não ora na madrugada, dificilmente você vai saber o que é o preço do sacrifício pelo poder. O poder custa sacrifício. Se você não está disposto a cumprir nenhum tipo de sacrifício, então desista de ter o poder. Seja um crente normal. Esqueça o poder. Deixa o poder para lá. Deixa para quem quer sacrificar. Existem vários tipos de sacrifício. Tem oração de madrugada. Tem o jejum, que é a mortificação da carne, a aproximação do espírito. É um sacrifício que o jejum ele se torna sacrificante no começo, prazeroso no final. Porque tu vai mortificando a carne passa a não sentir tanto, porque você passa a ter mais domínio sobre ela. Mas o caminho do bem cedo, de madrugada, é um caminho muito específico que o próprio Jesus dá. Então, vamos lá, se funcionou para Jesus, vale a pena. Segunda coisa aqui na divisão do versículo aqui, estando ainda escuro, né, que quer dizer de madrugada, e a segunda diz assim, ó, foi para um lugar deserto.
Então, o primeiro tópico é: levantou bem cedo, sendo ainda escuro, ou seja, de madrugada. Segundo, foi para um lugar deserto. Esse aqui é um dos pontos mais complicados das pessoas passarem. Por quê? As pessoas têm dificuldade disso. De quê? De se verem sós, a sós com Deus. Você, presta atenção nisso, você precisa passar um tempo sozinho com Deus. Você tem que passar um tempo sozinho com Deus. Sem celular, sem rede social, sem Instagram, sem YouTube, sem rádio ligado, sem nada. Qual o nome disso? Silêncio com Deus. É o tempo sozinho com Deus. Existem amigos meus e várias igrejas aí que vão ver esse vídeo vão saber. Eles são ensinados a ter o TSD, tempo sozinho com Deus. Já fui de uma igreja que também praticava isso. O que é o TSD? É um devocional pessoal. É um tempo que você passa sozinho com Deus. Ali você canta, você ora, você lê a Bíblia, lê algum versículo, você medita naquilo. Não quer dizer propriamente de joelhos dobrado ou propriamente do cara no pó, mas eu conheço gente que faz o TSD deitado na cama, outros vão pro monte fazer TSD, outros vão para a igreja ficar sozinhos. Esse tempo sozinho com Deus você precisa ter. Quem me conhece, vai assistir esse vídeo aqui, sabe que várias vezes eu já fiquei 3 dias trancado dentro de igreja. De segunda até quinta-feira, porque quinta-feira eu dirijo culto de libertação, e eu precisava desse tempo sozinho com Deus. 3 dias, irmãos. 3 dias para poder alcançar algo sobrenatural no culto. Você está entendendo? Qual é a meta do tempo sozinho com Deus? Muita gente começa com 10 minutos, com 20, e outras pessoas fazem 1 hora, outras pessoas tiram dias com Deus. Isso não é incomum, vários pastores fazem isso. Eu conheço pastores que fazem isso. Mas olha que interessante. Jesus, quando foi orar no Getsemane, que ele levou Tiago, Pedro e João, ele estava indo para crucificação, né, para ser entregue, e orando no Getsemane, ele deixou os discípulos à parte, foi orar sozinho, tiro de pedra. Chegando lá, quando ele terminou sua oração, ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. E ele fez uma pergunta aos discípulos assim, a pergunta foi a seguinte: nem 1 hora podeis velar comigo? Então o próprio Jesus está dizendo para os discípulos: nem 1 hora vocês conseguem orar comigo? Então, desde que eu li esse versículo, que eu comecei a praticar o tempo sozinho com Deus, eu botei na minha cabeça, não é regra, que pelo menos 1 hora no dia você tem que estar sozinho com Deus. Você tem que estar sozinho, às sós com Deus, sem celular, sem rede social, sem ninguém por perto. Você precisa começar a ter esse tempo sozinho para que você converse com Deus, para que você leia e absorva, para que você louve, para que você passe a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Em outro vídeo eu vou falar só sobre o Espírito Santo, como agir com ele, visto que a Bíblia diz que ele é uma pessoa, para que ele haja com você. Perdão. Então o que acontece? Você tem que ter um tempo sozinho com Deus, você precisa estar sozinho com Deus. Você tem que estar sozinho com Deus. Cláudio, mas não é esse o tempo na madrugada? Não, na madrugada é um tempo sacrificante. E de madrugada, entenda, até que você se habitue a orar de madrugada, você não vai orar direito. Você não vai conseguir ficar acordado direito. Suas ideias para se encontrar na madrugada, até que elas cheguem o tempo específico de se encontrar, elas vão demorar. De madrugada é um sacrifício que ele vai se prorrogando, irmão, ele vai crescendo, vai ser gradativo. Então você tem que ter um tempo sozinho com Deus. Não sei se é na hora do almoço, não sei se é quando você vai chegar do trabalho, eu não sei se você vai acordar 1 hora mais cedo para ir trabalhar só para ter esse tempo com Deus, mas você precisa. O caminho do poder, da manifestação do poder no público, é ter um relacionamento com Deus no particular. Mateus 6,6 diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que te ouve em secreto recompensará onde? No público. Então tem gente que ele quer recompensa no público, mas eles não se empenham em ter um relacionamento no particular. Você precisa ter um relacionamento com Deus no particular. Você precisa tirar 1 hora de oração. Você precisa... Cláudio, eu não acredito. Eu acredito que eu tenho que orar 5 minutos. É o que eu digo, não o tempo que eu fico dizendo. Beleza. Eu estou dizendo para você que 1 hora eu peguei para mim baseado num texto que eu li na Bíblia. Tá bom? Terceiro caminho, diz assim, ó. E ali orava. Então ele levantou bem cedo de madrugada, ele ficou sozinho e ali
ele orava. Então o que acontece? Você precisa aprender a orar. Tem gente que não ora, meu irmão, não consegue criar o hábito da oração. Não consegue criar o hábito de orar. Você precisa orar. Ora. Você precisa orar. Se você não orar, você não vai ter os resultados que você quer. Se você não orar, você não vai ter os resultados que você precisa. Por quê? Porque a oração que se faz em cima de um altar, porque a oração que se faz em cima de um púlpito, porque a oração da fé que se faz na frente de todo mundo, é uma oração que é respondida na hora ou não. Existem muitas pessoas que não têm sucesso ministerial em suas orações no público. A pessoa ora para Jesus curar, Jesus não cura. A pessoa ora para batizar, Jesus não batiza. Tem a oração com vários objetivos na hora de um culto, no final de uma mensagem, e eles não têm êxito nisso, Jesus não faz nada. Aí a pessoa fica se perguntando, pô, será que Deus não quer fazer? Não, Deus quer fazer. O problema é que você quer ter a resposta da oração orando só na igreja. Tiago disse o seguinte, orai sem cessar. E sabe o que o Tiago está dizendo? Pois quando você estiver no trabalho, ora na mente. Está na hora do almoço? Ora na mente. Está no meio das pessoas? Ora na mente. Isso vai te manter ligado, isso vai ter um relacionamento com Deus. Imagina você que você tem um amigo que ele te liga e todas as vezes que ele te liga para te pedir dinheiro porque precisa de você. E aí você atende a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez que o telefone toca, você olha pro celular e você vê que é ele. E a primeira coisa que você pensa é, já vai me pedir dinheiro de novo, já vai me pedir ajuda de novo. Bom, eu acho que é assim que o Espírito Santo se sente quando a gente ora somente para pedir. Quando a gente ora somente porque precisa dele de maneira emergencial. Tipo, desce aqui e batiza, desce aqui e cura, desce aqui e faz. Você acaba criando, não um relacionamento, mas um círculo pedinte, né, onde você está ali falando com Deus só porque você pede. Então a oração ela tem que ser o caminho. Tem que ser o caminho para você alcançar aquilo que você está buscando da parte de Deus. Se você não ora, começa orando. Eu sei que a oração ela é uma prática. Como assim? A gente